Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui você encontra os dois aspectos. Jesus quebra o odre velho e estabelece o novo. A relação dele com o Pai e a nossa relação com o Pai. O que Deus nos quer é como família, onde Ele é o Pai de muitos filhos. Esse é o conceito bíblico, é o conceito relacional, de intimidade, de amor, de comunhão. A igreja primitiva tinha 4 fundamentos de funcionalidade. Ela tinha, o primeiro era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos se fundamenta na suficiência de Jesus Cristo. Jesus como Salvador, Senhor, que nos basta. Na comunhão, koinonia, relacionamento, no partir do pão e nas orações. É só isso que a igreja fazia. Ela tinha a palavra cristocêntrica, totalmente em cima da realidade espiritual, porque Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Este Filho fez tudo e é a linguagem final de Deus. Deus não tem nada mais para falar para você fora do Filho. Tudo está no Filho. É lindo quando Paulo diz, né? Ele está tentando explicar o Evangelho no livro de Romanos. Ele vai ali usando toda a capacidade que o Espírito Santo concedeu àquele homem extraordinário, mas ele chegou num limite. Depois de tentar dizer o que é o Evangelho, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, eu não consigo dizer mais nada senão porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória a ele eternamente, amém. Essas 3 preposições definem toda a leitura bíblica. Dele, origem, por meio dele, método, meio, para ele, finalidade, são todas as coisas. Quando você lê a Bíblia com essas 3 preposições, você fica descansado e vê que ele está dizendo aqui, os judeus queriam matar. Então, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Agora entramos no nosso assunto, muito fácil. Você se lembra no primeiro dia qual foi a definição que nós fizemos de religião e qual é a definição de evangelho? O que é religião? O homem fazendo para alcançar Deus, para ser digno diante de Deus, para ser aceitável por Deus. O homem fazendo. O que é evangelho? É o que Deus faz para nos aceitar em Cristo. Quando você faz e o que acontece quando você faz? Chama a glória para si, você se cansa
Se você não recebe a glória, como é que você fica? Deprimido? E quando você recebe a glória, como é que você fica? Orgulhoso? Tudo isso é pecado. Quando Deus faz, como é que você fica? Quando Deus faz, como é que você fica? É por isso que não funciona. É que você não crê. Você não celebra, você não descansa. Você está sempre como executivo, tentando fazer para merecer. Não. O jantar está pronto. Vem para a mesa. Domingo passado eu estava pregando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Quando ele aparece para cortar o problema do rei de Sodoma, que vinha com uma proposta. Ele aparece trazendo pão e vinho. Aí ele abençoa Abraão, dizendo: você está abençoado por El Elyon, pelo Deus Altíssimo, que é dono dos céus e da terra. E depois diz: abençoado seja o Deus Altíssimo que te deu a vitória. E Abraão deu o dízimo. Nós tratamos de 5 fundamentos ali. Primeiro é Deus que vem, não sou eu que vou. No sacerdócio de Melquisedeque, Deus vem me buscar. Quando o homem pecou, Deus foi ao encontro do homem, não de encontro ao homem, ao encontro do homem. Deus vem. Segundo, Deus traz. Ele traz a suficiência de Cristo, pão e vinho, satisfação e o descedentar da sede. Ele vem e traz. Depois ele abençoa, com uma bênção que não tem reciprocidade, que não tem troca. Por quê? Porque ele é o dono dos céus e da terra. Quem tem tudo, o que precisa? Nada. Então ele não troca. É uma bênção unilateral. É uma bênção incondicional. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E aí eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta, depois eu digo. Deus me perdoa porque eu me arrependo? Ou Deus me perdoa e eu me arrependo? Agora vou botar a coisa para cima de vocês, aí eu vou descobrir quem é você. Deus me perdoa porque eu me arrependo? Ou eu me arrependo porque Deus me perdoa? Se você tiver dificuldade com isto, a sua dificuldade é religiosa. Porque se ele me perdoa porque eu me arrependo, o meu arrependimento se tornou a moeda de troca. Isso não é graça. Mas ele me perdoou antes que eu tivesse arrependimento. O meu arrependimento foi fruto da bondade de Deus e da sua longanimidade. Então, isso, se você tiver dificuldade com isso para você, é porque você faz parte de uma religião. Essa religião pode ser batista, pode ser presbiteriana, pode ser assembleiana, pode ser católica, pode ser da árvore da vida. Tudo isso não presta para nada. Isso é religião. Evangelho é Deus dando pela graça tudo e fazendo tudo a quem nada merece. O próprio Senhor Jesus está dizendo assim: então,
Quando você vira um então na Bíblia, você tem que parar, porque o então está ligando. Eles estavam querendo matar Jesus, porque Jesus estava dizendo, meu pai trabalha, eu também trabalho, mas sabe como é que eu trabalho? Olha aqui, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Quando eu faço, é religião. Quando Deus faz, é evangelho. E quando Deus faz eu fazer, é a plenitude do evangelho agindo em mim. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é que eu não vá fazer, é que eu vou fazer aquilo que ele mesmo faz e me faz fazer para a sua glória. Porque é ele quem realiza. O Paulo, quando ele diz lá em Filipenses, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vós tanto o querer como o executar, ou o efetuar, ou o fazer. Eu, disse Jesus, porque o Filho do homem, o Filho, nada pode fazer de si mesmo. Ele não podia fazer nada de si mesmo? Você acredita que Jesus não podia fazer nada de si mesmo? Podia. Mas ele renunciou o seu fazer para depender do fazer do Pai. Jesus foi um homem que viveu aqui na terra, disse o pastor Lúcio ontem, viveu como homem, 100% homem e 100% pela fé. Nenhum milagre ele fez por conta própria. Ele disse, eu não vim de moto própria, ele veio de moto emprestada. Eu vi um irmão aí que tem uma moto própria boa, que ele perguntou se era pecado usar a moto. Eu disse, não, a moto faz bem. Até Jesus veio de moto emprestada, você tem uma nova agora? Eu não vim por minha conta. Eu vim pela conta do Pai, Ele é que me financiou toda essa vinda aqui ao mundo. Eu não vim porque eu quisesse vir. Nós tomamos uma decisão lá no Conselho Eterno e agora eu vim. E eu não posso fazer nada por mim mesmo. Esquisito isso que Jesus está dizendo. Nada. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Quando eu vejo o Pai fazer, eu faço. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O pastor Lúcio me fez uma pergunta se eu não queria começar um trabalho com a liderança, um trabalho de apoio com a liderança aqui, eu disse, olha, eu estou esperando o Pai começar, porque eu já fiz muita coisa por minha conta, que deu com os burros na água, e muita coisa que a gente faz, o Pai não mandou fazer. Nós começamos a fazer um negócio que Deus diz, eu não estou nesse negócio aí, isso não é meu, isso é de vocês estão querendo fazer isso por conta própria, porque vocês querem fazer para encher igreja, para fazer coisa, vocês querem fazer para serem vistos, mas eu não estou nesse negócio. E a coisa mais difícil do mundo é esperar.
que Deus vai fazer. Então, Jesus disse: eu faço tudo que o Pai manda, tudo que o Pai faz, eu faço. Eu vejo Ele fazer e eu faço. Eu sou um imitador do meu Pai. E Ele foi sentar com publicanos e pecadores. Vocês viram que no primeiro dia eu falei uma coisa, alguém ficou meio escandalizado. O senhor acha que Jesus ia fazer happy hour no final da tarde? Acho. Que se Jesus estivesse hoje aqui em Campo Grande, ele ia para um barzinho, sentar com os pecadores e conversar com eles. Você e eu vamos lá para levar vantagem, mas Jesus ia lá para amar pessoas. E quando os fariseus, que é a doutrina da religião mais drástica do tempo de Jesus, viu que Jesus sentava com os pecadores e com os publicanos, eu até usei os Delúbios Soares e os Valério Dutos, toda essa turma do PT, era onde Jesus ia sentar com eles. Você acha que Jesus ia sentar com eles? Eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não vou porque eu sou covarde. Mas Jesus ia. Os fariseus ficaram dizendo, chamaram os discípulos do lado, porque fariseu, ele não fala diretamente da sua cara, ele manda recado. A definição daquele irmão lá do Nordeste, irmãozinho simples da Assembleia de Deus, quando estava dando aula na escola dominical da igreja, um aluno perguntou, professor, o que é fariseu e o que é saduceu? E aquele irmão simples diz assim, fariseu é aqueles que vinham atrás de Jesus farejando, e saduceus eram os que saduziam ele. É que lá no Nordeste não é seduziam, é saduziam. Então tem os que farejam e os que saduzem. E esses farejadores de Jesus são uma raça desgraçada. E eles estão bem aqui dentro dessa sala. Eu já fui dessa raça. E ficava procurando defeito na vida dos outros. Para apontar. E não olhava para aquele que veio buscar aqueles que tinham defeitos para salvar. Que quando eu me sento na cadeira para julgar o outro, aquela irmã chegou lá um dia na igreja chorando, e ela disse, pastor, eu tive um sonho essa noite terrível. O que foi, minha irmã? É sonho? Conta como sonho. Não, mas era um sonho revelador. O que foi? Eu sonhei que estava havendo um arrebatamento. Olha, pastor, eu via todo mundo subir, até o senhor subiu. Eu digo, opa, obrigado. Até se no seu sonho eu subir, quem sabe eu vou subir também. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei. E a nuvem estava lá em cima, fechada, e eu não subia. E eu só via que ninguém subia mais. Aí eu gritei, Senhor! E eu? E uma voz saiu lá de dentro da nuvem, você não. E ela disse, por que, Senhor? Ele disse, porque você sentou no trono do único juiz do universo para julgar aqueles que eu vim para salvar. E aí ela caiu de joelho, acordou, caiu de joelho e começou a chorar. Há poucos dias eu me furto de dizer à igreja, numa grande igreja de Brasília, pouco tempo, uma criança chegou para o pastor e disse, pastor, eu quero dar uma palavra à igreja. Um menino de 5 anos, 5 para 6 anos.
pastor disse: não, você não vai falar, não? Eu quero falar sim, Jesus mandou eu falar. Não, você não vai falar. Eu vou falar sim, que Jesus mandou eu falar. Tá bom, você vai falar. O que esse menino vai falar? O que esse menino vai falar? Mas, irmãos, tem um menino aqui, fulano, menininho, tal, ele disse que queria falar à igreja, que Jesus mandou ele falar à igreja, e então, vamos ouvir o que ele tem que Jesus está mandando. Aí ele chegou na frente e disse: olha, não chamou ninguém de irmãos, olha, o que Jesus mandou me falar aqui hoje foi o seguinte: se ele viesse hoje aqui, ele só ia levar 4 pessoas. E a prova disso é que vocês vão me sepultar amanhã. Sentou. E no outro dia ele amanheceu morto. E a igreja está empolvorosa. E eles estão abafando o caso. Porque tem muita gente na igreja que está na igreja, mas não está em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas estar na igreja não significa que está em Cristo. Eu vejo o pai fazer, eu faço. Eu não faço porque eu quero fazer, eu faço porque o meu pai manda fazer. Isso é evangelho. Quando o pai faz, eu faço. Vocês estão fazendo o quê? Fazendo por conta própria? E esperar é difícil. Muito difícil esperar. Então, quando Jesus viu aquilo, os teus discípulos, o teu mestre come com publicanos e pecadores. Jesus contou a parábola que eu falei para vocês. Primeiro, as 100 ovelhas que estavam lá, uma se perdeu e o pastor largou as 99 no aprisco e foi até achar a outra. Achou e veio, 1%. A mulher que perdeu a dracma, eram 10 dracmas, ela varreu até achar. Aí a parábola mais importante é a do pai que tinha 2 filhos perdidos. Um perdido no mundo, o outro perdido na religião. 100% perdido. Mas foi mais fácil achar o perdido do mundo do que achar o perdido da religião. Porque o da religião se acha achado. Foi ele que aceitou Jesus, não foi Jesus que aceitou ele. Foi ele que foi, não foi Jesus que buscou. Foi ele que tomou a iniciativa. Ele trabalha lá no campo para agradar o pai e não tem relacionamento com o pai. Então, quando aquele filho mais novo pediu ao pai a herança, ele não tinha direito, mas o pai deu. Por que o pai deu? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto você acha que o pai amou mais o filho? Foi quando deu a herança que ele não tinha direito ou quando recebeu em casa, quando ele veio fracassado? Pensa aí um pouquinho. E nenhuma das duas vezes ele amou o filho igualmente. Ele amou o filho loucamente, tanto na ida como na volta. Ele nunca deixou de amar aquele filho.
por mais rebelde que ele fosse. Mas o pai preferiu dar a ele o direito dele fracassar, porque antes ele só queria do pai o dinheiro para ele gastar. E o pai disse: não, eu não me importo com o dinheiro, deixa ele gastar. Quando ele fracassar, ele vai vir me buscar para nós termos relacionamento e não simplesmente negócio. Eu não quero um filho de negócio, eu não quero um filho de resultados, eu quero um filho de intimidade. Pode fracassar, meu filho, eu sei esperar por você. Jesus está falando ali a história do pai dele, que o pai dele trabalha para aquele que nele espera, mas ele faz também, ele espera até que o sujeito possa esperar nele. E o sujeito só pode esperar nele quando ele perder as esperanças dele. Quando você perder as suas esperanças, você vai entrar na esperança de Deus. O fim de você é o início de Deus. Então, o Senhor conta aquela história e o moço vai. E o pai, quando o moço vai, começa a fazer a festa. Ele foi. E o pai repartiu metade da herança quando o filho só tinha direito a 1/3. O pai repartiu. Tchau, tchau. A graça não sonega a bênção, porque é a bondade de Deus que vai conduzir-nos ao arrependimento, não é a severidade de Deus. E ele foi. Ele teve que entrar nas decepções dos amigos. Ele teve que ser chafurdado na lama dos porcos. Ele teve que aspirar uma sopa de lavagem e ninguém lhe dava nada. E quando ele chegou ao fim do poço, não tinha mais para onde pensar, ele lembrou. Diz que caiu em si, porque todo o tempo ele estava fora de si. Quando ele caiu em si, ele disse: meu pai, eu tenho pai. E lá na casa do meu pai, o boia fria come boia quente. O que não tem direito está sentado à mesa. O escravo de terceira categoria, ele lava os pés. Foi isso que Jesus mostrou. Eu vou ficar aqui de jeito nenhum, e eu vou fazer aqui um discurso, e preparou um discurso em 3 laudas. Primeiro, pai. Opa! Ele não disse patrão, ainda que tivesse na sua mente a ideia de negócio ainda. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Ponto. Segunda lauda, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Mas estou disposto a pagar tudo, a retribuir. Me contrate como um dos teus trabalhadores, e eu vou pagar tudo que eu devo. Você está vendo? Era um religiosão. Preparou o discursinho dele, memorizou muito bem memorizado, disse ao cara que tinha explorado ele bastante lá nos porcos, porque religião bota você para comer é mesmo no coxo do porco. Você e porco é a mesma coisa. Com medo, com vergonha, com culpa, com dever, com interesse. É essas 5 desgraças que a religião faz. Ele disse: tchau, cara. Maltrapilho, sujo, fedido, descalço, volta. Mas o velho lá atrás está preparando a festa. Guarda-roupa novo. Bezerro cevado. O vinho da adega fica por minha conta. Mas a orquestra afinada prepara tudo. Elisângela, você vai preparar aqui a festa.
por favor, eu quero os instrumentos muito bem afinados. O que é que você está fazendo isso tudo? É que meu filho vai voltar. Quando? Não sei. Não sei. Mas que ele vai voltar, vai. E todo dia o velho ficava na janela. Catarata, e velho já é assunto, perna fraca, mas ele estava lá. De repente ele vê um trôpego. Porque o fracassado, ele vem com aquela cara de vergonha, ele vem com as pernas trôpegas, ele vem arrastando, mas ele vinha atraído por uma coisa chamada meu pai. Meu pai. Meu pai me amou quando eu não tinha direito de ter a herança, e ele me deu. Ele vai me dar um lugar de servo lá e eu vou pagar aquela conta toda. E lá vai. Quando o pai olhou, disse: aquele é o meu príncipe. Príncipe? Maltrapilho? Moribundo? É meu príncipe. Levantou a saia, porque um homem velho não podia correr em Israel. Mas aquele era maratonista. E o troféu dele era o fracasso do filho. E vape, o velho foi numa carreira doida. Não foi choto de velho, não. Foi carreira de maratonista. Eu vou buscar meu troféu. E quando chegou, ele não contou conversa. Ele já abraçou e beijou e grudou ele no fim. E o filhinho, com o discurso pronto, arrancou o discurso e disse: pai, peguei contra os céus e perante ti. Ponto. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Quando ele ia dizer: trata-me, o pai cortou o discurso dele e gritou para o servo: servo, traga depressa a roupa festival, a roupa de honra, a melhor roupa, aquela que eu mandei fazer para esse dia. Traga sandálias novas, traga anel. Este é príncipe, esse aqui foi mendigo, mas agora está sendo recebido como príncipe da casa real. Cuida de matar o bezerro cevado, e nós vamos ter festa hoje até amanhecer o dia. Nós vamos dançar um forró aqui, que eu sou do Nordeste. Forró é uma palavra que vem do inglês, for all, para todos. É uma festa que engloba todo mundo aqui. Nós vamos dançar, e vamos cantar, e vamos celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, e eu achei. Não foi achado assim por qualquer coisa, não. Foi achado pelo meu amor incondicional. Foi o meu amor que buscou ele lá. Foi o meu amor que reviveu esse filho. E aí começa a festa. O perdido agora é príncipe na casa real. Agora tem banquete. Me conta, quantas foram as palavras de crítica que o pai teve para o filho? Safado, sem vergonha, você gastou a fortuna da sua família. A palavra de Deus usa a expressão bios. Bios significa a vida da vida. Nós tiramos os nossos recursos de subsistência para tu gastares lá. Não teve. Deus não contabiliza nem virtudes, nem defeitos.
Deus ama. Hein? O pai é que é o pródigo da história. O pai é o esbanjador ali da história. Não é aquele bobalhão que gastou dinheiro. O pai foi feliz. Eu fico pensando o pai no outro dia, sentado lá numa cadeira, no terraço da casa dele, em cima, dizendo assim: o dinheiro bem gasto, meu Deus. Esse moleque gastou esse dinheiro todinho. Mas que bênção, porque eu agora não tenho mais um filho negociante, agora eu tenho um filho relacional, que veio para ter relação. O dinheiro bem gasto, jogou fora nada. Eu ganhei o maior tesouro do mundo. Eu tenho um filho que veio para mim. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Obediência à fórceps vai para o inferno. Arrancar a obediência. Nós temos que obedecer a Deus? Não! Nós obedecemos a Deus pelo prazer do seu amor. Não! Eu quero estar com meu pai, não porque eu tenho medo do castigo dele. Eu quero estar com meu pai, não porque eu tenha interesse nos bens dele. Eu quero estar com meu pai, não porque eu deva estar com meu pai. Eu quero estar com meu pai porque não existe lugar melhor no mundo do que ficar com meu pai que me ama, que me aceita, que me acolhe, que me quer. Está aqui, gente, é esta a força mais poderosa do universo. Onde é que eu posso viver mais feliz no mundo do que onde eu sou amado? Me conte. E aquela festa estava tocando quando o emburrado apareceu. O menininho estava pregando isso lá em São Paulo, a semana passada, porque essa mensagem tem que ser repetida. Estava pregando lá em Alphaville, o menininho escutando e ele assim. Aí quando chegou no final, a mãe disse assim, ele está revoltado. E o que ele está revoltado? Não é justo. O outro trabalhou, o outro era bom filho, o outro era um bom menino, e não foi para a festa, não é justo. Aí eu disse assim, você tem sangue de judeu, meu filho? Ele disse, por quê? Ele deve ter uns 10, 11 anos. Por quê? Eu digo, isso é sangue de judeu, sangue de mérito. Estava revoltado. Aí eu virei para ele, você sabe o que significa isso? Você tem irmão, não tem? Tenho. É que seu irmão é vadio e você é o bonzão, não é? Baixou a cabeça. E seu pai e sua mãe estão protegendo seu irmão e você acha que é injusto, não é isso? Aí a mãe do lado de fora assim, só... Eu digo, pois é. Isso chama-se Caim e Abel. Nas águias, Caim mata Abel. O filhote Caim, ele é o mais forte, ele mata Abel. Ele não aceita que o fraco seja abençoado pela mãe. E o religioso mata. Aí eu sento aqui, vem cá, vamos aqui. Aí eu gastei 15 minutos com aquele judeuzinho. Aquele meritocrata. $11, 10 a 11 anos. O bichinho já estava lá, mordido pelos direitos, justiça própria. Os bichos são terríveis. Como é que você vai dar presente para aquele que não merece? Como é que você vai dar festa? O lado lá de fora.
O filho mais velho, ele não procura o pai, ele procura outro servo e faz fofoca. Ficam conversando. Ó, teu irmão chegou, teu pai matou o bezerro cevado. Aquele que eu engordei, para aquele safado, Aí o pai sai. O que você tem, meu filho? Eu trabalho para ti e nunca me deste nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Não tem amigo nenhum. O sujeito não tem amigo, ele nunca fez festa com amigo. Sabe por quê? Tudo era dele e ele não tomava posse. Sabe por que ele não tomava posse? Porque é um usura. É um mão de vaca. É um miserável. É uma munheca de samambaia. É a mentalidade de igreja. Você quer ver? Eu vou me dar um cacete hoje aqui. Igreja que paga mal pastor. Eu não ganho igual a ele também tem que ganhar igual a mim. E a minha Bíblia diz, seja considerado de dobrados honorários aqueles que presidem bem, aqueles que andam no ministério da palavra. Aí o outro está dizendo amém, porque ele sofre que sou cachorro de pobre aqui. Eu sei o que é isso, eu já vi isso na minha vida. Sabe o que é isso? Aí é a mentalidade do irmão mais velho. Mentalidade de servo, de miserável. Por isso não ganha. Quando Abraão chegou que viu, o Deus que desce, o Deus que traz, o Deus que abençoa e o Deus que dá vitória, ele arrancou logo e disse assim, tudo é teu, esse dízimo aqui não me pertence, é teu. Mas dízimo, eu vou dizer para vocês, não é teto, é piso. Não é onde você termina, é onde você começa. O Colgate começou dando dízimo e terminou na vida dando 98% do que ele ganhava e vivendo com 2%. Por isso que você vê, eu não uso outra pasta de dente que não seja Colgate. E sabonete Colgate. Porque até hoje a Colgate dá 40% de toda a sua renda líquida para a obra missionária no mundo. Uhul! Meu pai faz umas coisas bonitas e eu também aprendi com ele. Sabe o que eu faço? Eu curo no dia de sábado. Porque eu estou mais interessado em vidas saradas do que em sábados guardados. Eu estou interessado em gente. Coisa de pai. Um pai que se interessa por pessoas. O outro ficou lá fora da festa. E aqui tem gente que vai ficar fora da festa, vai sair daqui, uma tromba desse tamanho. Eu não posso aceitar isso porque eu mereço. Igual o desdedado. Não sabe o que é o desdedado? Que não sabia de nada? O presidente de 9 dedos? Isso são as mutilações da mentira. Eu tenho um e-mail aqui sobre Nostradamus. Ele diz que ia haver uma fera, uma besta que ia aparecer no hemisfério sul, barbuda a besta, e que tinha os membros superiores defeituosos, e que ia implantar um sistema. É do Nostradamus, eu não tenho nada a ver com isso. Está aqui no meu iPad.
Você já pensou que Deus te ama? Você já teve a ideia o quanto Ele te ama? Os bombeiros estavam fazendo um rescaldo na floresta que tinha pegado fogo. E quando eles chegaram num determinado ponto lá, viram uma ave grande que voa, carbonizada. O bombeiro falou para o outro, isso foi no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um bombeiro falou para o outro e disse assim: engraçado, esta ave é uma ave que voa alto, está morta aqui nesse fogo. Engraçado. Como é que essa ave pode morrer se ela voa? Ele veio e deu um chute na ave assim, com o pé. Quando ele chutou assim, 4 filhotes saíram. Se uma ave morre para defender os seus filhos, o que Deus faria para salvar os seus? Preste bem atenção nisso. Qual é o tamanho do amor de Deus? Que força é essa mais poderosa do universo? É uma força que faz com que uma ave morra por causa dos seus filhos, e é uma força que faz que um Deus se encarne e assuma o pecado de uma raça e morra a morte desta raça e ressuscite para dar a vida dele. Isto é inacreditável. Esse Deus é incrível. É milagre. É milagre. E este Deus, meu irmão, não joga ninguém no lixo. Eu estou começando a entrar nestas águas que o profeta Ezequiel fala. Ainda estão dando nos artelhos, mas eu tenho um mar para frente para nadar. O que eu conheço deste amor é muito pequenininho, mas esse pequenininho que eu tenho conhecido tem me feito tanto bem. Eu não tenho medo de Virginia Woolf. Depois vocês vão estudar filosofia e depois saber quem era Virginia Woolf. É até para deixar isso aí, para poder pesquisar. Também não pode dar tudo quanto é prato feito. Eu falei da outra vez que tem os cânticos de niná das crianças, Boi da Cara Preta, Tutu Marambá, Lobo Mau vem aí, vovozinha com medo, criança, é tudo com medo. E ter medo Você tem medo de quem? Lá na comunidade onde nós nos reunimos, há alguns anos atrás, eu cheguei num restaurante, das melhores churrascarias de Londrina, Galpão Nelore. Você já comeu lá, não já? Uma vez que você for lá, nós vamos comer no Galpão Nelore. Comida boa. Churrascaria boa. Eu entrei lá na churrascaria e tinha uma turma dos crentes da igreja. Não são crentes em Jesus, são crentes da igreja. E eles estavam tomando cerveja. Quando eu entrei com minha esposa, eles pegaram a cerveja e botaram debaixo da mesa. Eu fui criado no mato.
Gente que é criada no mato é muito atenta por detalhe. Eu fui criado como caçador, eu fui caçador. Meu pai me ensinou muito cedo a atirar, eu ia caçar no mato, lá no Piauí. Então, é muito atento com detalhes. Eu estou aqui, mas eu estou vendo coisas que... Eu entrei e disse para minha esposa assim, tem uns filhos de Herodes ali. Mas eu vou desbancar ele nesse instante. Aí eu cheguei lá, perto dele, oi, como é que vai você? Ah, pastor. Está. E sentei lá. Isso não. Aí me lembrei do menino. Ele se converteu, estava na igreja, estava muito feliz. Porque eu botei se converteu porque tem um perigo. Se converteu é um perigo. Agora, quando foi convertido, não tem perigo mais. Quando o Senhor nos converte, não tem mais perigo. Aí o menino estava muito feliz na igreja. E estava limpando a bicicleta dele, estava ali, aí começou, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, e olhou para trás assim, está o pastor, e o crente não pode tomar, ai meu Deus do céu, a gente vive só das aparências. Termino contando uma historinha, mas você vai... É meu amigo, um pastor lá de São Paulo, ele estava pregando sobre essa graça louca de Deus, essa graça incondicional. Ele disse que o sujeito morreu num acidente e foi para o céu. Ele chegou lá no céu. Tinha uma mesona comprida, mais uma mesa grande, toda cheia de talheres bonitos, e era um momento de um banquete. E ele chegou no céu novinho assim, não tinha muita experiência de céu, que tinha uns protocolos, e chegou e puxou uma cadeira e foi para sentar, e o anjo, o chefe do cerimonial disse, essa cadeira não, você não pode sentar aqui. Por quê? Porque está reservada. Reservada para quem? Esse povo que pergunta muito, tem uma agonia de espírito danado, lá no céu. Reservada para quem? Aí ele disse, para Hitler. Hitler? É, para Hitler. Aí ele disse, eu não vou sentar do lado de Hitler, não. Aí foi, saltou umas duas cadeiras, puxou outra assim. Quando puxou, o anjo disse, você não pode sentar aí, não. Porque essa cadeira está reservada. Reservada para quem? Para Herodes. Herodes, o que matou as criancinhas? É. E eles vêm. Se eles vêm, eu não sei. Mas que foram convidados, foram. Entenda o que é graça. Deus convidou. O convite é, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que ele disse. Tomai sobre vocês a minha canga, porque a minha canga é leve. A minha canga é a seguinte, eu fui para a cruz com você e com a humanidade toda. Eu morri uma morte que não era minha, era sua. E eu fiz você morrer comigo, mas eu ressuscitei para dar minha vida por você. É vida substituída e não evolução de Adão. Adão não presta para nada. Domingo eu estava pregando e tinha um cara na frente assim, é um médico.
primeira vez que ele foi na igreja. E ele, você ouviu lá, né? Ele ficou assim, extasiado. Ele estava bem no primeiro banco, assim, ele estava extasiado. Aí ele virou, e eu não tenho que fazer nada. Eu digo, nada, já foi feito tudo. Se eu tivesse ouvido aquela, você chegou atrasado. Não, se eu tivesse ouvido aquela que você contou, o que eu preciso fazer para ser salva? Então, ele diz, você já chegou atrasado, ele já fez tudo, né? Eu teria dito isso, mas eu não sabia dessa ainda. Agora eu já sei. Eu digo, não, ele já fez tudo. E ele disse, onde é o endereço? Ele disse, é na casa de meu pai. O banquete é lá na casa do meu pai. Pode ir que você vai ser recebido. Depois ele veio conversar comigo e ele disse assim, ô Glênio, por que não se prega isso? Eu digo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo na sua face. Nós preferimos botar medo nas pessoas, botar culpa nas pessoas, botar vergonha nas pessoas para poder mantê-las no cabresto. Mas isso aí não é Evangelho, não. Hein? Deus salva? Bêbado. Conta a história do bêbado aqui. É isso aí. Deus salva bêbado e até quem não bebe também. Essa história é uma história interessante, mas era no cigarro. Fumar charuto. Porque o teólogo suíço, Karl Barth, estava sentado, ele fumava charuto. Tem muita gente que não acredita que um salvo possa fumar. Ele fumava charuto. Aí chegou um aluno que fazia doutorado com ele e disse assim, como Deus pode salvar um homem como o Senhor que fuma charuto? Ele disse, ele pode salvar até quem não fuma. Quem fuma é mais fácil. Até que não fuma ele salva. Aí eu me lembrei de Moody e Spurgeon, dois grandes pregadores. Spurgeon, pregador, um dos mais lindos pregadores da Inglaterra do século XIX. E Moody, um dos mais lindos evangelistas do século XIX nos Estados Unidos. E Moody foi visitar Spurgeon lá na Inglaterra. Ele foi fazer uma pregação lá e foi visitar Spurgeon lá. Chegou na casa de Spurgeon, tocou, a empregada foi, e Spurgeon tinha o escritório dele no sótão. E ela foi lá em cima e disse, Pastor Moody está aí, ele veio visitar o senhor, o grande evangelista americano, ele está aí, e veio visitar o senhor. E Spurgeon pegou o cachimbo dele e foi descendo com o cachimbo, um pregador que fuma, meu Deus, foi descendo. Quando ele chegou lá embaixo, o Moody olhou assim, disse, meu Deus, o Moody tinha 2,5 metros e pesava 160 quilos, era um homem robusto. Spurgeon vinha descendo, ele disse assim, meu Deus, como o senhor pode usar um homem assim como tu usas, Spurgeon, fumando pelo nariz, saindo fumaça pelo nariz, como, Senhor? Aí Spurgeon desceu, botou o cachimbo, foi até a barriga do Moody e bateu assim, do mesmo modo que Deus pode usar um glutão como você. Chumbo trocado. Como é que Deus pode usar você? Deixa de ser idiota. Que Deus usa passarinho, usa jumenta, usa peixe e usa você. Usou Nabucodonosor. Pastor me falou que eu vi uma mensagem maravilhosa como Deus desconstruiu Nabucodonosor, até que Nabucodonosor levantou a cabeça e virou para Deus e adorou a Deus, mas teve que pastar, ficou 7 anos pastando na sua estupidez. Você pensa que Deus vai perder? Deus usou Ciro, Deus usou Dario, Deus usou, e Deus usa até Satanás.
Muitas vezes Satanás é usado por Deus para salvar uma pessoa. Foi usado por Deus para desmontar Jó, foi usado por Deus para... Paulo entrega um cara lá para Satanás, dá umas costeladas nele, para que o espírito dele seja salvo. Deus usa qualquer pessoa porque Ele é o Senhor do universo. E usa até você, que é uma besta quadrada, igual a mim. Para com idiotice. Evangelho não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com meritocracia. Eu disse para o pastor Lúcio que eu vinha para cá, eu não vinha passar a mão na cabeça de ninguém. Aí fizeram uma pergunta sobre a questão de árvore da vida. Eu digo, essa não é árvore da vida, é árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. A árvore da vida está revelada em Cristo Jesus e na sua suficiência. Tudo mais é a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Jesus Cristo é suficiente. E se você não ficar só com Ele, você vai ficar com religião, que vai acabar com você, com sua família, com os seus vizinhos, e você vai para o inferno com todo mundo, porque isso é religião, e religião não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Cristo. Está pago. O que tinha que dizer está dito. O custo é a perseguição, mas não tem problema. Quem quer, recebe. Quem não quer, fica aí com a sua dor e com o seu problema. Eu espero que o Senhor trate com o seu coração e você seja menos complicado, porque o Evangelho é lugar de gente descomplicada, é lugar de descanso, é parada de conforto, é lugar de aceitação.